Olá, povo de Deus, sábado da 13ª semana do Tempo Comum, 6 de julho de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 9, de 11 a 15, Mateus 9, 14 e 17. Assim diz o Senhor: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações que são chamadas com meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo, eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e tomarão vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Esse trecho no final do livro de Amós é um acréscimo bem posterior. Portanto, não pertence mesmo ao profeta Amós. É fruto da comunidade israelita do sul, já no exílio da Babilônia, quase 2 séculos depois do profeta. Relendo as profecias de Amós, eles reconhecem que pecaram como seus irmãos do norte. Agora, porém, tendo pago suas culpas no exílio, retomam a esperança e confiam no perdão de Javé, que reconstruirá o reino de Judá como era antigamente. O livro mesmo de Amós, que apresenta a profecia no reino do norte, termina sem ver a queda de Samaria. O acréscimo lido hoje é por demais explícito, pois se refere a uma realidade totalmente estranha ao reino do norte e ao profeta, pois fala da situação do reino do sul e 2 séculos depois. A esperança que vemos no texto de hoje nunca se concretizou para nenhum dos 2 reinos, o do norte e o do sul. É um texto que relata mais a vontade de que tudo aconteça, que Javé garanta a prosperidade do povo e confirme a sua identidade de povo eleito. A utopia é sempre importante na vida e na história de um povo, pois, como diz o escritor uruguaio Eduardo Galeano, mesmo que ela não se concretize, nos faz caminhar. Mateus 9, 14 a 17, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os 2 se conservam. A metáfora do noivo, como o Messias já presente na pessoa de Jesus e tão esperado na vida dos seus contemporâneos, é usada em várias ocasiões. Bodas é uma linguagem simbólica oriental que simbolizavam o tempo da salvação. Numa das expressões mais significativas no Primeiro Testamento, temos em Oséias
que se serve da metáfora de Deus esposo e das bodas para referir-se ao tempo de salvação. Ora, esse tempo tão especial é concretizado com a vinda de Jesus. Ele é o noivo, o esposo fiel, o verdadeiro marido. Na sua presença não se justifica o jejum, porque é tempo de alegrar e celebrar as bodas. Muitos tiveram dificuldades de perceber em Jesus a presença da salvação que esperavam. Apegados às tradições, não conseguiam beber do vinho novo que Jesus trazia. Aceitar Jesus seria ter coragem de romper uma série de coisas que faziam parte da tradição. As imagens do pano novo e do vinho novo servem para ilustrar que Jesus significava uma ruptura, sim. De nada adiantava tentar acomodá-lo em moldes velhos, pois sua mensagem arrebentaria com esses moldes. Somente um mundo novo, uma sociedade nova seria capaz de receber a mensagem de Jesus. Para que nada se perca, vinho novo em odres novos e os dois se conservam. Vejamos uma maneira poética de apresentar um jejum agradável por meio de alguns fragmentos do poeta jesuíta Benjamín González Buerta. Acostumado o corpo aos sabores e às horas, o jejum de alimentos quebra sua instalação. A fome tão certa do corpo acostumado une-se à fome tão difusa do espírito que busca. E num só gesto de espírito e de carne, de ausência e acolhida, abrimos-nos orando ao dom que ninguém pode anunciar, porque só chega de ti, Deus, do futuro. Jejum de palavras tão farta de saberes, com tão pouco espaço para a nova criação que não cabe em sua pele. Palavras rotineiras, costume e dependência, poupança desvalorizada, que hoje espera a tua chegada para cunhar a novidade na qual dizer-se e anunciar-te. Jejum de imagens tão elegantes e impostas, sedutora companhia de todas as horas e silêncios, resta a fantasia bulindo e ansiedade como o cinza da tela de TV quando sai do ar a transmissão. Mas, na calma recobrada, contigo, Criador infinito, vamos ensaiando sem tropeços, na imaginação limpa, os primeiros esboços do futuro inédito. Jejum de presenças das quais aproximamos como brasas cálidas a própria solidão tão fria do deserto. Só agora está atento o coração vazio aos menores sinais da tua chegada gratuita que fala à minha ausência. Jejum de projetos tão iguais e meus que eu os manipulo como dono. Emudece a ordem e descansa a mão do seu dedo, gesto e repetido, para ver em que direção aponta o teu indicador no vazio do futuro sem mapas nem limites. Jejum de toda pessoa, irmão de tantas fomes que languidecem na terra com os olhos imensos vagando entre os sonhos. Não há mais entrada para o nosso caminho programado. Morre o próprio costume. E o nosso ser inteiro vai se tornando fome, na espera humilde do amanhã inédito, surpresa do teu reino. Jejum de alimentos, jejum de palavras, jejum de imagens, jejum de presenças, jejum de projetos, jejum de toda pessoa. Se junto do noivo Jesus nenhum jejum se justifica,
Longe dele, as diversas formas de jejum podem nos ajudar no processo da purificação existencial. Um beijo no seu coração.